Olá, pessoal. Estamos aqui, Papo de Vinho. Hoje com duas convidadas ilustres aqui. Uma do Rio de Janeiro, uma de Portugal. Olá. Kelly, sommelier no Rio de Janeiro. Está aqui junto com a Marta, nossa enóloga, que mora no Douro. Mais ou menos. Como mais ou menos? Trabalho no Douro, vivo ao pé da Nazaré. Onde tem as ondas lá? Tem as ondas. Tem na onda daquele tamanho mesmo? Tem mesmo, é mesmo verdade. E dá para abrir um vinho ficando olhando aquelas ondas ali, vendo aquele... Depende. Quem tem coragem curte, Tem né? risco, tem risco. Tem risco? Tem. Até de ver de longe? Até de ver de longe. Houve agora uma altura que tiveram... Polícia dispersou toda a gente porque não podiam lá estar durante o campeonato. É mesmo? É verdade. Tem coragem para tudo, né? Tem coragem para tudo. É por isso que a gente só bebe vinho. Não é só inofensivo, a gente só bebe. A gente não mas corre risco. Não. É mais tranquilo, né? Só corre o risco de gostar. E você é nascida lá mesmo, em Nazaré? Não, eu nasci em Tomar. Eu sou uma cidadã do mundo. Mauro, eu nasci num sítio, vivi noutro, cresci noutro e passo a vida a andar de norte para sul em Portugal. Vou ao Douro, vou ao Alentejo, eu trabalho em várias Mas você, os vinhos que você ajuda a produzir, como enóloga, eles Sim. estão mais no Douro ou mais no Alentejo? Estão nos dois. Está nos dois? Estão nos dois. E existem diferenças de produção nos dois, assim? Completamente. Eu sinto que são duas regiões completamente diferentes. Na tradição, o Douro está muito mais ligado à tradição do que o Alentejo. Então vamos separar. Então vamos falar um pouquinho do Douro, do Norte, depois a gente fala do Rio de Janeiro também. Sim. E aí a gente entende... Porque ontem, batendo um papo com você, no almoço, você me falou que fica numa região esquecida por todo mundo, lá na divisa com a Espanha. Explica como que é isso. Então, a nossa região é uma região de divisa. Ficamos mais ou menos 10 quilómetros de Espanha. É uma zona... Você está mais perto da Espanha do que do Porto. Muito mais. Eu sou a última vinícola portuguesa no Douro, antes de chegarmos à Espanha. Mas depois de vocês não tem ninguém. Não há mais nada. A seguir a nós tem Espanha. Tem a Espanha, é verdade. E estamos também na fronteira aí de região com a Beira Interior. E é um sítio onde ninguém quer ir. Normalmente o Douro vão... Mas por que ninguém quer ir? Não sei, é considerado... fora da rota. É fora da rota. À exceção, talvez, do Valmeão, não tem ali muito produtor assim muito conhecido que justifique uma viagem até tão longe. Mas o Quinta do Vale Meão recebe tanto turista assim? Recebe. Tendo em conta o crescimento e a notoriedade que eles têm tido, sim. Do Porto lá tem quantos quilômetros? São quase 400. Quase 400? É longe. Nossa, não é um... Você acorda no hotel e fala assim, vou dar um pulo ali na vinícola e volto depois do almoço. Não é assim. É um pouco longe. Só que é umas 5 horas de viagem? Não, menos, porque temos uma parte que é autoestrada. E aí encurta a viagem. São 2 horas. Aí, 2 horas? 2 horas. Então é daquelas estradas que pode andar 200, 230 por hora. Não. São 3 horas. Não, então não posso falar assim. Não. Mas aí dificulta um pouco a rota do turismo, então, né? Na verdade, né? É uma zona... E tem como ficar hospedado na vinícola? Nós temos um género de uma casa com quem temos uma parceria que está a 10 minutos da vinícola. É um antigo convento, portanto, toda a gente tem que se portar bem. Eu sou meio cabreiro com esse negócio de antigo convento. Sabe por quê? Por quê? Eu tenho medo de assombração. Ai, não. Aquilo é super tranquilo, não tem internet, só tem internet numa... Só tem os espíritos bonzinhos. Não, só tem espírito bom. É um sítio sítio muito bonito e realmente tem falta de internet nos quartos. Portanto, as taças mexem sozinhas? Não, só a partir de 3 ou 4 garrafas de vinho é que começa a acontecer isso. Eles apareciam em algum momento. É nessa altura. E é um sítio muito bonito, a sério, não tem que ter medo. Eu acho que as freiras eram da paz, portanto, não eram frustradas, viviam num sítio lindo e maravilhoso. E eu acho que vale a pena ficar lá connosco. E aí você hospeda as pessoas nessa casa, certo? E as pessoas depois vão à vinícola conhecer. Sim. Você falou para mim que lá é uma reserva também. Nós estamos no Douro, na Reserva Natural do Douro Internacional.
E tem muitas regras dentro dessa reserva, inclusive a parte da produção do vinho. Eu referi ontem que nós estamos construindo a nossa adega e também tem horas para poder fazer essa construção. Tem muita coisa interessante em termos da fauna que existe lá, os lobos. Não sei Lobos? se tem lobos. Tem lobos. Aí eu já fico com medo, porque de noite ele vai fazer aquele barulho de lobisomem e eu já fico logo com medo. Mas você à noite não está lá para ver os vinhedos. Você à noite está na casa das freiras, que você tem medo que seja assombrada. Se correr da casa das freiras, encontra lobisomem do lado de fora. Não. Eu acho que eu já sei porque as pessoas não vão lá, ela é assombrada. Não, as pessoas não vão lá exatamente porque há menos vinícolas conhecidas. No entanto, como eu falei há pouco, somos vizinhos da Quinta da Leda, onde se faz o Barca Velha. Somos vizinhos do Valmeão, onde se faz o vinho Quinta do Valmeão, que que é o antigo Barca Velha. Que é o antigo Barca Velha. Estamos à frente da Carme, Casa Agrícola Reboredo de Madeira, fantásticos vinhos biológicos. Portanto, toda a nossa vizinhança convida a que haja uma visita, eu acho. Mas, na verdade, estando nós no Douro Superior, a região que tem mais visitas é o Cima Corvo. As vinhas que vocês têm lá têm em média quantos anos de... Nós podemos falar redondamente de entre 60 e 70 anos, porque temos vinha nova e temos vinha com Vocês estão plantando vinhas novas lá? Sim, nós estamos. Assim, pelo que a gente estuda, o que a gente aprende, as vinhas de Portugal são super tradicionais. São. E antigamente eram plantadas misturadas. Certo. E agora, quando vocês vão fazer um plantio novo? Isso é uma pergunta que eu gostaria de ter feito há mais tempo para alguns portugueses. No plantio novo, vocês escolhem o tipo de uva para vocês cadenciarem o vinho ou se faz a moda antiga? Não, nós fazemos... não fazemos daquela forma que era, imagina, Touriga Nacional, Tinta Francisco, não fazemos dessa forma. Fazemos consoante a altitude mais correta, mas elas estão muito juntas. Você pode ter 2 linhas de Touriga Nacional e depois ter 2 linhas de Touriga Franca muito próximo. Porque quando você tem essa planta, as várias uvas plantadas juntas, você evita doenças. E nós sabemos que as plantas falam umas com as outras e convém haver essa heterogeneidade. É interessante, as plantas adaptam-se no seu ponto de maturação e convém isso para nós. Nós queremos que, em termos de maturação, elas sejam o mais próximo possível, para que nós, quando vamos fazer a colheita, ela corra de uma maneira mais fácil. Onde você também colha as uvas todas no ponto certo. Exatamente. Nós ali na região, só, Mauro, se você me permite, nós temos ali uma amplitude térmica desgraçada. Menos 10 graus no inverno, até quase 45, 46 no verão. 46 graus no verão? Sim. A sensação térmica ali deve ser de pelo menos uns 50, né? Junto ao rio, você quando está cá embaixo, você tem essa sensação, talvez mais. O rio que passa ali qual que é? É o Douro. É o Douro? Ribeira da Aguieira. Vindo lá da Espanha. Ali. Quando ele sai da Espanha, a primeira vinícola que ele encontra, então, é de vocês. Exatamente. Nós temos até dois rios ali. Nós temos a Ribeira da Aguieira. Porque ali a Ribeira é um afluente dele, né? Exatamente. Que existe logo ali. E então, como eu estava dizendo, a nossa preocupação na apanha da uva não é a maturação alcoólica, não é o grau alcoólico ideal, é a maturação fenólica. Essa é que nos vai dar tudo, porque a outra nós atingimos de qualquer forma. Não tem preocupação. Entendi. E vinho do Porto vocês não fazem? Não estamos autorizados. Não estamos na zona onde podemos fazer. Dentro da legislação agora, não é permitido. Por exemplo, ali você tem a legislação, certo, que autoriza você a produzir um vinho chamado vinho do Porto. Vocês teriam condição de fazer um vinho no mesmo método do Porto e não se chama Porto? Sim, teríamos. Claro. Existe esse movimento em Portugal ou não? Não. Ninguém quer usar? Não, ninguém tem coragem, porque as marcas de vinho do Porto são muito fortes, estão muito implementadas. Sim. Os novos produtores de vinho do Porto, que são aqueles produtores que nós falávamos há pouco, como o Crasto, o Valado, que até sabemos que têm uma grande tradição, não é? Na verdade, eram coisas escondidas, não é? Guardadas. Esses produtores estão na zona de poder fazer vinho do Porto. Na zona produtora do vinho do Porto. Exatamente. Nós, onde estamos, já não temos... podíamos fazer,
mas não estamos autorizados no sítio onde estamos. Existe alguma ideia de que eles possam mexer nessa legislação no futuro, alguma coisa assim? Não? Olha, eu acho que sim. Eu sinto que... Quer dizer, eu vejo que as leis do mundo do vinho, todas elas são muito antigas. São. Mas o mundo vem se adequando cada vez verdade. mais, cada vez mais, cada É vez verdade. mais. E assim, e as leis elas vão ficando um pouco no passado, prendendo e limitando um pouco alguns produtores. Sim, eu considero que o Instituto da Vinha do Douro e Porto é um instituto bastante permeável à mudança. Porquê? Porque, na verdade, você já vê o cocktail de vinho do Porto numa lata. E, portanto, eu já vi, já. Não é? Da Taylor's. Da Taylor's. E portanto, há aqui uma vontade de evoluir também para acompanhar os tempos modernos. Portanto, eu sinto que este constrangimento de alguns produtores do Douro Superior não poderem fazer vinho do Porto será, a devido tempo, atenuado, e eu acho que futuramente poderemos fazer. Ainda não é uma guerra nossa, mas se calhar no futuro poderemos... Entendi. Eu acho que possivelmente no futuro pode ser uma guerra válida. Eu também acho. Sim. Eu também Ainda acho. não, porque eu acho que ainda não... Está evoluído para isso. E o Douro Superior é uma região nova. Se você vir, é uma região menos conhecida. Se você ver, sim. Mas é uma região também menos conhecida, mas você tem gente ali muito conhecido. É verdade. Né? É quase um paradoxo, não é? É um paradoxo. Você falar que é uma região nova e você tem o Quinta do Vale Meião lá. Verdade. Né? E o Quinta da Leda, com a Barca Velha, não é? Que os dois, o Vale Meião, o Ramos Pinto, o Vale Meião, Carme, tá tudo ali. Está tudo ali. Então, tipo, não é uma região nova, apesar de ser nova. Talvez os menos conhecidos sejamos nós mesmos. As Colinas do Douro talvez seja o projeto menos conhecido. A vinícola que você trabalha tem quantos anos? Nós temos história em termos de vinha, mas nós existimos aproximadamente desde 2000. De 2000 para cá. Antes vocês vendiam a uva? Não, antes não éramos nós os donos, é isso. Pertencia a uma família tradicional do Douro. E eles produziam vinho lá? Produziam, sim. Pode falar qual era o nome ou não? Era a Carme. Era a Carme? Era a Carme. E é engraçado porque, na verdade, nós temos muitas práticas na vinha que se assemelham muito à Carme. Eu acho que ali naquela zona todos nós temos umas boas práticas em termos ambientais e isso é interessante. E nós aprendemos com a Carme, não é? Nós copiámos a Carme. Entendi. Mas é isso mesmo. Eu acho que o mundo funciona assim, né? Tudo, na verdade, você se aprimora. Você vê quem está fazendo bem, sim. Você vai lá e procura fazer o mais próximo possível com a sua cara. E aí o projeto tende a dar certo. Na verdade, acho que há um esforço de todos ali no Douro Superior para cumprir e para ter aquela consciência ambiental que é necessária. A Carme evoluiu muito no sentido de ser pioneira na parte do biológico, do vinho orgânico, não é? E nós também temos esse caminho e também estamos a percorrê-lo, mas ali a nossa forma de consciência ambiental foi no sentido da preservação animal. Que uns anos para cá está muito forte isso também, né? Eu acho que o caminho de você fazer a coisa mais orgânica, de você fazer mais natural. Na verdade, assim, eu acho que o vinho também percorreu um caminho. De que ele nasceu, evoluiu, passou milhares de anos, passaram centenas de anos. Ele foi para um mundo que hoje, na verdade, eu acho que ele começa a voltar um pouco para casa também, né? Ele começa a fazer o caminho de volta para as origens, de volta, para você ter menos intervenção do homem possível. Sim. Para você tentar fazer o mais orgânico possível, para você tentar extrair o máximo possível da planta sem precisar exigir dela. Então, eu acho que o vinho está... Eu acho que ele fez um caminho de ida e está fazendo um caminho de volta para casa agora. Né? Essa visão, para mim, é a certa. E aí, como é que... Depois que vocês compraram a vinícola, como é que começou o Projeto Brasil para chegar lá no Rio de Janeiro? Como é que começou? Começou com a vontade... Eu trabalhei muitos anos com o Brasil, noutras vinícolas, e não percebia como é que não poderíamos entrar aqui, porque sempre achei que o vinho tinha um potencial enorme, uma ótima qualidade, e então chegou da maneira como, na altura da pandemia, não podia ter sido pior, eu sei,
mas começou nessa altura. E Na pandemia você ficou na vinícola ou ficou... Onde você ficou? fiquei onde tinha que ficar. O vinho não para de ser feito, não é? Se é preciso ir para a vinha, nós vamos para a vinha. Se é preciso ir para a adega, nós vamos para a adega. Se é preciso ir para o laboratório, portanto, esse trabalho não Mas para. Você passou a pandemia, então, basicamente, na vinícola. Passei, ia viajar. Viajando, mas sim. podia? Houve uma altura que eu estava cá e que soube que iam trancar os voos com o Brasil, em Portugal, e o meu marido foi a única vez que eu me lembro de o ver muito assertivo. Marta, eu vou-te mudar a passagem para você voltar já para Portugal, porque não sei se quando você está pensando vir se vai ter mais voos. Então eu tive que vir um pouco antes, mas correu bem. A altura da pandemia para nós também foi importante. Tivemos um negócio grande que nos lançou aqui e há cerca de um ano conhecemos uma importadora fantástica, aqui representada pela Kelly, que é a Gazan, e que nos deu a mão, deu-nos tudo, deu-nos a mão, deu-nos o braço, deu-nos uma pessoa, deu-nos duas, deu-nos aqui uma força motriz muito forte. E neste momento estamos um pouco por todo o Brasil. Sim, é um projeto que está tendo crescimento, sabe? A gente está com o objetivo de... Por que não? Você quer ser grande também, igual todo mundo, né? Tem que ser, tem que ser. É um trabalho de formiguinha. E aí, isso tudo a gente falou do Douro. Certo. E como é que você vai para o Alentejo nisso tudo? Eu vou para o Alentejo porque também tenho projetos em que estou envolvida, que estão no Alentejo. O Alentejo já foi uma região onde eu trabalhei a 100%. E aqui neste projeto, por exemplo, da Gazan, houve aqui uma vontade de um produtor também me chamar para ajudar na parte da produção e também na parte da exportação. E na parte de desenvolvimento da marca no Brasil. Tal e qual. Como é o nome da marca do Alentejo? Terras da Alter. Terras da Alter. Sim. E do Douro? Colinas do Douro. Colinas do Douro. E aí chegou lá no Rio. Encontrou a Kelly. Conheci a Kelly numa reunião que aconteceu do nada, sabe? Sem esperar. E ficámos as duas muito interessadas em falar uma com a outra. Ela foi assistir a um evento que eu tinha, que era uma palestra interessante, num sítio onde havia uma festa a seguir, não foi? Sim, Sítio bem animado. E ela foi lá. E então resolvemos começar a conversar. E então ela se juntou à equipa da Gazan e estamos trabalhando juntas. Você foi parar no mundo do vinho como no Rio de Janeiro? Foi por acaso. Na verdade, eu comecei meu primeiro emprego novinha, 18 anos, foi no INSS. Na época era contratados e quando mudou o governo todo, mandaram todos contratados embora e eu fiquei sem trabalhar. Estava uns 2 meses, até que uma amiga minha tinha uma loja de vinhos, mas só que o marido dela era engenheiro civil, não tinha nada a ver com coisa. Vou pegar o ponto dessa loja e tal, mas tem que arrumar alguém de confiança para trabalhar. E aí ela me convidou. Eu falei assim, eu nem bebo, nem gosto de bebida, não gosto de venda, nem de vendedor. Falei bem assim pra ela morreu de rir, sabe? Ela, não, quero, só você lê o rótulo e vai. Você é simpática, então não sei o que, lê o rótulo, grava o rótulo e vende. E foi assim. Decorei tudo, o cliente chegava, eu falava sobre vinho, mas não sabia de nada do que eu estava falando. Simplesmente eu estava decorada. Tinha uma prateleira, a maioria dos vinhos 18 anos. Eu tinha... Fiquei 3 anos no INSS, 18, 19, 20. 23 anos, na verdade. 23 exato. 23 anos. Aí eu decorei, falava, todo mundo achava que eu sabia muito de vinho, mas nada. Na época, eu li até para querer aprender um pouquinho, uma revistinha pequenininha, não sei se eu vou falar sobre a Almanaque do Vinho. Sim, eu lembro. Muito antigo. Gente, aquilo ali era um resumo, assim, básico, assim, que você aprender rápido alguma coisa. Vou ler isso daqui, vai que alguém me pergunta fora o que está no rótulo, vou saber. Eu começava a comprar aqueles almanaques, que era baratinho na época também. Mas era bom, porque dava uma visão rápida, básica do negócio. Você perguntava o negócio, pá. Era assim, aí eu ia me virando nos 30, até que um dia apareceu lá um casal e me perguntou sobre os vinhos americanos. Aí eu falei direitinho que era do vinho, falei todos os aromas, tudo, falei toda com uma segurança de uma grande entendedora, mas nada. Aí, beleza, eu vou voltar aqui para comprar. Aí, um belo dia, umas 2 semanas depois, ela me ligou. Eu não sei se você lembra de mim, foi um casal que foi visitar a loja. E, na verdade, eu sou uma compradora de uma empresa e eu estava aí com o 2º melhor sommelier do Brasil, que na época era o Irã Salsa.
Lá do Rio. Do Rio. É um sommelier do Rio. Cara, Eu tenho um amigão no Rio de Janeiro. Eu não Tem? falei nada pra você ainda não, mas eu sou amigo do Dionísio Chaves. sério? É. Metidinho, né? Meu brother, viajamos pra Itália junto. Ai, Temos várias fotos, várias histórias. Pra mim, sempre foi um dos melhores sommeliers do... Sim, eu também acho. O Irã também é um sommelier assim, muito admirável na profissão, sabe? O cara sacava muito. Enfim, aí ela falou assim, mas eu vou falar, eu tenho que falar a verdade, né? Que eu não sei nada, que eu só criei o rótulo. Não, então a gente vai fazer uma proposta para você trabalhar, inaugurar nossa empresa, nossa loja aqui na região oceânica. Aí ela me ofereceu assim 3 vezes assim, que eu ganhava, sabe? Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Porque eu tenho que falar a verdade, né? Claro. Porque eu não sei nada. Então a gente vai entrar em contato com você. Falei, então tá. Sendo que essa empresa, ela estava pedindo currículo. Aí eu pensei, é melhor eu fazer eu entregar meu currículo e tentar, né? Para fazer merecer eu estar na empresa, mas assim do nada, eu vou falar que eu não sei nada, né? Beleza, aí fui, entreguei o currículo, me chamaram, eu tinha que passar por todas as etapas, desde Processo seletivo. processo seletivo, assim, pesado, que eu fiquei uma semana indo para lá, indo para o centro do Rio, sabe? Aí, quando chegou na última etapa, eu dei de cara com essa mulher que me convidou, que era compradora na época da empresa, sabe? Ela falou assim, ué, o que você tá fazendo aqui? Eu disse, eu vim fazer entrevista, mas eu não falei que ia te ligar? E aí ela começou a rir, sabe? Pô, você passou em todas as etapas, eu sei bem o que a gente quer. Aí, assim, foi uma empresa que eu aprendi muito. Como era o nome? Era a empresa da Rede Hortifruti. Hortifruti? Isso. Ela era muito forte em relação a vinhos também. Mas é ainda, não é? Ainda é. Foi uma empresa que ela me deu um profissional. Eu digo para você, a gente vai aprendendo a cada dia, o mundo que a gente vive dos vinhos, assim, a gente tem que aprender todo dia, né? É uma troca. Mas hoje, mais cedo, estava conversando com uma outra pessoa e estava falando o seguinte, a gente aprende muito conversando com o vinho, bebendo ele, né? Isso aí. Então, assim, você faz muita parte teórica, mas quando você bebe, diferente. quando você começa a fazer boca, começa a ganhar... O Irã ensinava isso. Ela quer ver, você tem que provar. Mas eu não gosto de bebida alcoólica. Não, você tem que provar, você gosta. Eu falei, cuspir? Eu achava aquilo nojento, vou te falar. Como que eu vou ficar cuspindo? Não, cara, não tem importância, é normal. Mas você tem que provar para você entender profundamente disso. Então tá bom. Sendo que eu acho que dentro dos treinamentos só eu que cuspi. Eu acho que era cuspidora da turma, sabe? Que era um grupo era 18 atendentes espalhados em estados diferentes, sabe? Só eu que cuspia. O Irã bebia e tal, não sei o que. Eu gostava, falava, eu ficava concentrada, eu anotava tudo. Eu ficava lá assim, ó. Cuspindo, o pessoal bebendo, se divertindo, rindo. Aí, beleza. Então, assim, aquilo eu fui pegando gosto pela profissão. Eu falei, cara, eu quero aprender isso. Aí, assim, que me apresentaram, ele falou assim, você tem que ir para a BS. Você é esforçada, você vai conseguir. Fiz o curso na BS, que eu tenho formação de lá, que ele era professor de serviço lá também, né? Que eu aprendi muito com ele. E aí foi indo. Essa empresa tinha muita ação de vendas, sabe? Eu falei assim, eu quero ir. É para o Rio Grande do Sul. Nunca tinha conhecido nada em relação ao vinho, né? Eu quero, eu vou ganhar. Eu chegava mais cedo e saía mais tarde. E era uma ação muito louca, porque, assim, todo mundo, cada vinho que passava no caixa, todos os gerentes tinham controle de todas as lojas. Então ficava aquela competição assim, isso aqui. Kelly tá na frente. Eu falei assim, Kelly tá na frente. Eles ficavam se comunicando, minha loja tá na frente, ficava naquela pressão danada, vamos vendo a loja. Aí eu falei assim, não, eu vou ficar mais um pouquinho. Eu sempre falava, vou chegar um pouquinho mais cedo, que eu vou vender mais. Chegava no final, sendo que eu tinha muita amizade com os clientes. Aí eu falava assim, eu estou participando de uma ação, eu preciso de ajuda, vamos lá, vamos comprar vinho. Aí começava a apresentar os vinhos. Ele fala, deixa eu abrir vinho. Kelly, mas não pode vir, não, tem que abrir vinho para os clientes conhecer, porque eu vou vender mais. Só se você ver. Ele falava assim para mim, você vender 2 garrafas desse vinho, eu deixo. Eu falava assim, eu vou vender, porque era um vinho caro. Eu vou vender, deixa que eu vou vender. Eu sempre vendi, assim, eu acho que é um conjunto de tudo, né? Tudo eu decorava, então eu sabia falar muito bem naquele vinho. Eles provavam e batiam com o que eu falava, então assim, dava certo. E você ficou nessa rede quantos anos? 6 anos. 6 anos eu viajei para fora. Todos os 6 anos eu ganhava todas as ações de venda. Todas. Mas eu que trabalhava mais. Tipo assim, as pessoas falam, como é que você quer que ganha? Aí eu sempre respondia, a hora que você está indo embora, eu fico. A hora que você ainda vai chegar, eu já cheguei.
E só respondia assim, sabe? É complicado, né? Mas é a determinação, determinação. Eu não aceitava não ganhar ação, sabe? É. Assim, eu queria aprender, eu queria estar lá, conhecer vinícola, conhecer de perto tudo que a gente tinha que ler. Uhum. Então, isso ajudou muito. Ficou 6 anos lá. 6 anos. Até o dia que eu falei, já tá no meu momento de voar. E foi para onde? Aí eu comecei a trabalhar em bistrô, em restaurantes. Eu queria pegar a experiência disso que era diferente. Do serviço. Do serviço. Aí o Irã, esse sommelier, o Irã Salto, falou assim, Kelly, você tem que ir para restaurante. Você vai para restaurante, você vai aprender melhor, você vai ter uma base diferente. O restaurante é importante para a gente sommelier, Eu acho ter essa experiência no Na restaurante. verdade, na minha opinião, só é sommelier quem trabalha em restaurante fazendo serviço. Sim. Quem foi sommelier, virou vendedor, é vendedor. Sim. Então, assim, o que você faz? Eu sou vendedor. Sim. Você já trabalhou como sommelier? Já. Você tem o conhecimento de sommelier? Tenho. Mas eu não atuo mais como sommelier. Hoje eu sou vendedor. Então, assim, hoje eu sou vendedor. Eu trabalho Sim, com vendas. também. Eu visito o cliente, faço venda, faço degustação. O serviço do sommelier é um serviço diferente. É um serviço de venda na mesa, no ato do consumo ali. O cliente harmonizando, comendo, pedindo explicação. É um momento único. É diferente de você fazer uma venda a balcão. É um serviço específico, né? Específico Ele tem que e dar o melhor outra. dele. O mesmo vinho pode ter várias configurações diferentes. Uhum. Né? Você pode ter um casal que não quer harmonizar, um que quer harmonizar, um que não sabe harmonizar, quer, mas também não quer. Um que pensa que sabe. Sim, e a gente tem que ter um jogo de cintura enorme, porque a gente tem que agradar. Uhum. Exatamente. Entendeu? Eu trabalhei num restaurante da Gran Cru, um bistrô da Gran Cru em Niterói, que tinha uma cliente que o marido dela era muito entendedor de vinho, gostava muito de vinho. Ela queria acompanhar ele, mas ela não gostava de vinho seco. Aí ela falava assim, Kellyzinha, vem cá. Aí me chamava no cantinho e me dava um adoçante que toda vez que ela chegava, ela botava no meu bolso. Eu botava no bolso do meu beijo uma gotinha de adoçante. Aí toda vez que eu ia servir para ela, antes de levar a taça dela, era certa. Eu tinha que não podia esquecer de botar as 3 gotinhas de adoçante na taça dela. E na hora de direcionar a taça para ela não trocar, entendeu? Cara, aquilo ali, eu ficava assim numa tensão porque eu não podia me distrair, entendeu? E entregar a taça com adoçante para ele. Se alguém e ela visse ficava isso, lá toda metidinha, acompanhando ele. Um colega de trabalho da Kelly, a ver a Kelly a colocar 3 gotas de alguma coisa que a pessoa não sabe no taça de uma senhora, podia pensar, a Kelly vai matar aquela senhora. Mas em Portugal também existem outras maneiras de se beber vinho. As pessoas também têm uma falsa ideia no Brasil de que vinho é uma coisa muito importante que se bebe só em grandes momentos. Não. Só que em Portugal é uma coisa mais simples. Você bebe e come no dia a dia, em qualquer minuto, em qualquer esquina. Assim como você tem pão na mesa, tem vinho. Que é cultural, na verdade. Né? Na verdade, é isto mesmo. Você tem pão, você tem vinho. É muito raro alguém não considerar um vinho um produto do dia a dia. Agora, as pessoas em Portugal sabem que há vinhos para certos momentos, certo? Isso é uma outra discussão. Não posso todos os dias ter um barco a velho à minha mesa e, portanto, se calhar vou descer um bocadinho na categoria. Vinho você tem todo dia, mas todo dia. Todo dia. E depois tem uma coisa, é assim, eu não critico as maneiras como cada um bebe o vinho, ok? Se é com adoçante, se é com... Eu não critico, eu deixo que se beba vinho e que a pessoa goste e fique satisfeita, para mim está tudo bem, mas eu sou enóloga, portanto, a minha visão do vinho é um bocadinho mais prática, um bocadinho menos, romântica, eu sei. Mas assim, no meu caso, hoje eu também já não sou mais tão romântico. Não. Não, porque assim, o vinho para mim é uma bebida simples, que eu passo, pego e bebo. Sim. Não tem muito, tipo, um porquê você tá bebendo uma taça de vinho. Sim. É tipo, vai beber um vinho. Exato. Não, você vai andando, pega o vinho. Uma das coisas muito tradicionais em Portugal, para descomplicar o vinho e para puxar um bocadinho o consumidor mais jovem, para além dos coquetéis com vinho do Porto e essas coisas, é a sangria. Eu adoro sangria. Tem sangria no restaurante. Pronto. É uma maneira de aproximar os jovens, é esta bebida. Mas as pessoas falam, sangria não se bebe, no Brasil não pode misturar vinho com aquilo. Não. Mas
Porquê? Misturam com um monte de coisa, Por misturam quê? com fruta. Então não. Pode sim. Antigamente Então não chamava de pode. cooler, né? Pode. Chamava de cooler. Essa Não, mas o mistura de cooler é vinho diferente, com né? O cooler pêssego, com aqueles não, vinhos mas populares, o né? cooler é uma bebida frisante, Uhum. saborizada. Saborizado, Ok. isso aí. A sangria Artificial, não é? é diferente. A sangria você corta todas as frutas, põe dentro da jarra Certo. e você acaba colocando o vinho depois e bebe. Só Nem isso. mais. Nem mais. E eu acho que é uma boa maneira de aproximar a bebida a um Só que público Portugal mais também jovem. tem umas coisas que também tem no Rio, que eu gosto muito, Sim. que são as comidas diferenciadas. Uhum. O Rio Sim, é o quintal de Portugal, É né? um leque danado. É o quintal de Portugal. É assim. Eu muitas vezes fico sem perceber onde é que estou. Porque estou a comer um caldo verde, estou a comer um pastel de bacalhau, que eu sei que aqui se diz bolinho, eu não estou enganada, mas nós em Portugal dizemos pastel. O pastel, mesmo ele sendo redondo, Não, o nosso pastel não é redondo. porque o nosso aqui que a gente chama de bolinho de bacalhau é redondo. É, mas na verdade é só a forma que ele é feito que é diferente, porque o nosso parece uma bola de rugby, é assim, sob comprido, e o vosso é redondo, é a única diferença, porque o sabor está lá. A maneira Não, sim, mas para nós tudo que é redondo é bolinho. É, bolinho de bacalhau. Mas isso é que eu acho graça aqui. E acho graça essa, às vezes há diferença. Eu chego aqui e peço uma coisa e não tem nada a ver com aquilo que é em Portugal. Isso rico. Posso te falar uma coisa? Podes. A gente é a mesma coisa. Chega em Portugal, pede Eu uma sei. coisa, não tem nada a ver com o que a gente imagina. Eu sei. E eu espero que este podcast toda a gente consiga me entender, porque eu sei que falo rápido, eu sei que falo fechado, os portugueses falam todos, parece que estão todos muito zangados, mas na verdade eu espero que me estejam a entender, não é? E vocês no dia a dia, no ato de comer um pão com sardinha, Uhum. de comer um bolinho de bacalhau ou um pastel de bacalhau, Sim, vocês têm o hábito de tomar uma tacinha de vinho? tem. Olha, sardinha é sagrado, tem que ser com vinho tinto. Ok? Sardinha tem que ser com vinho tinto? Sardinha Sério? só com vinho tinto. Esquece vinho branco, esquece, não. Vinho tinto. Ué, Malta então se for vinho verde tinto, e o verde? ui, não, vinho verde tinto. O vinho verde tinto normalmente é o melhor É acompanhamento. o vinho da sardinha. É. E olha que estas coisas culturais não estão erradas. Porque hoje em dia, ai não, pois, muita gente sabe, tu sabes isto, não é? Vocês são sommeliers, vocês sabem muito isto. É que, ou pronto, foram sommeliers, ou não interessa, estudaram isto. Na verdade, as harmonizações acabam por fazer aquele trajeto mesmo do vinho. Nós voltamos às origens Sim, Isso, exato. para perceber o que é que realmente combina. E nem toda a gente estava errada no passado. E Não mesmo. não é? Agora, você falando isso, eu já tinha ouvido falar isso, já tinha Uhum. ouvido outros portugueses falarem isso, e a gente entrou numa discussão, e aí ele me disse o seguinte, ele falou, Mauro, você se deu conta de que a sardinha tem gordura o suficiente e tem salinidade o suficiente para poder ter estrutura de aguentar um vinho tinto? Pensando nisso, Pensando faz nisso, sentido faz. um vinho verde tinto, Sim. que tem a acidez mais elevada, porque Exatamente. quebra a gordura. Exatamente. né? É isso. E você ter essa mineralidade que tem na sardinha, um vinho tinto tem estrutura. Eu acho que não precisa ser um vinho encorpado, tem que ser um vinho leve mesmo, como, Tem que ter acidez. como o Porto Tinto, mas com acidez. Sim, sem dúvida. Eu concordo plenamente. Se você tiver um vinho alentejano, encorpado, quase sem acidez, não vai ligar tão bem. Sem Não dúvida. vai mesmo. Não. E um pastel de natas. Olha, tens várias coisas. Mas vai Tens com o o quê? moscatel de Setúbal, tens o vinho da Madeira, ali um verdelho. Vinho Fica da Madeira bem. bastante consumido em Portugal? Infelizmente não. Ah, então, porque eu ia Tenho falar isso. eu não muita vejo. pena. Eu gosto de vinho do Porto, eu trabalhei com vinho do Porto, eu adoro o vinho do Porto, atenção, mas eu quando estive na Madeira a aprender e provei muita coisa, eu ganhei uma paixão que me persegue até hoje. Eu estive em São Paulo no lançamento do Guia de Vinhos Portugal e Espanha, Sim, que saiu esse ano. sim. Foi outubro? Foi outubro. E aí você tinha um lado da feira só Portugal Certo, e um lado só Espanha. certo. O lado Portugal, você não tem noção. Eu olho lá no cantinho, uma mesinha com algumas garrafas escritas à mão em cima da mesa. Ninguém ia no stand deles, na mesa deles.
Aí eu fui chegando perto, fui olhando, Isto é giro. só vinho da Madeira. Nossa. Várias Senhora. safras. Eu respirei e falei, Amém. agora vou fazer o seguinte, eu vou finalizar por aqui. Isso já era ali, eu entrei na feira, eram umas 8 da noite, já eram umas Certo. 9h30, Certo. iria acabar às 11, eu falei, eu vou provar todos. Todos. E aí tinha lá, safra 1962, Que isso, Uhum. tinha É. lá 85, tinha lá 90, 91, Henriques de várias safras, tinham coisas absurdas. Oportunidade única, né? Oportunidade única. Única. Comecei a conversar com o enólogo Sim. e ele falou, olha, muita gente não conhece, não vem provar. Assim. Eu comecei a captar gente para poder levar para É o fantástico. stand. Eu conhecia quase todo mundo, estava na feira. Eu falei, vem aqui, vamos ali. É isso. Chegou uma hora que eu enchi o stand dele. Olha, Na hora de ir embora, ele falou assim, Mauro, obrigada. na hora de ir embora, ele falou assim, ó, Eu, vou abrir um especial para você agora. Ah, a Madeira está no meu coração. Ele abriu um Madeira 62. nossa, gentileza, ó. Mauro, Surreal. vou-te fazer um desafio, posso? Pode. E também a ti, Kelly. Vocês, quando forem à Madeira, vão lá, de certeza absoluta. Isto é um sítio obrigatório. Quando forem lá, procurem pelo produtor Oliveiras. Oliveiras. Ok. Ele tem vinhos do século XIX para vos dar a provar. É mesmo? É mesmo. Não é preciso ser Na verdade, profissional do vinho. Você chega lá. eu tenho um compromisso familiar de ter que ir na Madeira. Então, Então, final de ano. Porque o meu familiar é o seguinte: o meu pai é neto de português, ok. da Ilha da Madeira. Ok. Nossa, Então, Que assim, sorte! o meu avô nunca foi na Ilha da Madeira, o meu pai nunca foi na Ilha da Na Ilha da Madeira e eu Madeira. também nunca fui. Então, Então, assim, existe o começo da família da árvore é lá. legal. e é um compromisso geracional. Ninguém foi, portanto, tens mesmo que Então, ir. eu tenho que ir lá. Exato. É um compromisso de familiar, de honra de ter que ir lá. Promete-me que vais ao Oliveiras provar. Eu só tenho medo daquele aeroporto lá. Não tens que ter medo. Não tens. Aliás, por ser um aeroporto difícil, as pessoas vão com mais cuidado, não é? Não é? Eu acho. Mas não tem espaço para dar uma escorregadinha. Ai, Não meu vais parar ao Deus. mar também, não morres, caramba. Aquilo não é uma altura muito grande. Não tenhas medo. Todos Vai que na caíram mesma. estão vivos. Não, vai na mesma. Que eu saiba, o único hipótese, a única coisa que correu mal foi em 1948. Olha o tempo, já passou. Vá. Faz tempo. É. Mas e a comida da Ilha da Madeira é muito parecida com a comida de Portugal ou é diferente? Olha, não, é diferente. Hein? Usam banana Porque para você- tudo. Até é muito parecida aqui com a comida daqui de Salvador. Mas é porque tem influência africana, né? Tem muita influência africana. Aliás, Porque na verdade, aquela ilha ali não é? é mais africana do que europeia. portuguesa. Não é? É mesmo. Olha, ali usa-se muita banana para tudo, banana frita, banana com carne, banana, de toda a maneira e feitio. Porque tem umas bananas muito típicas de lá, que só existe lá. São bem pequenininhas e muito saborosas. É tipo a nanica aqui, será? A Não sei, nanica aqui é uma banana grande. Não, Não. Aqui a bananinha maçã. ouro. Banana maçã. A ouro, ó. A banana não. ouro é pequenininha assim, parece uns dedinhos amarelinhos pequenininhos. não é É assim tipo tão, essa? não é assim tão pequenina, mas é A mais outra, pequena. aí tem a banana prata, que é um Essa. pouco maior. Essa. Banana prata, que é a que mais consome aqui em Não Salvador. sei se poderá ser a mesma, Ela mas bem é mais docinha, parecida banana com prata, essa. bem normalmente. docinha, bem É docinha. sempre docinha. Depois tem uma coisa fantástica que é uma ótima carne, ótimos frutos do mar, ótimo peixe. Acaba por ser um bocadinho diferente porque inclui muito ali a fruta tropical no meio da comida, pronto, e dá ali uma proximidade à África, como estavas a Sim. dizer, é muito bem nesta parte, pronto. E depois tens tudo o que é a parte da doçaria, é tudo enriquecido com o mel de cana-de-açúcar. Entendi. Pronto, que também é muito... Que aqui também, na verdade, Vocês também têm. faz rapadura aqui, faz Exatamente. melaço. Exatamente. Eu acho que há aqui uma semelhança muito grande, Madeira, Bahia... O Rio tem uma gastronomia muito portuguesada, né? Tem muito. Aquele muito. centro do Rio de Janeiro só tem Nossa. português. Ó, em Niterói, em especial, Praga. tem um restaurante que é muito engraçado, sabe? Chamado Seu Antônio do Bacalhau. É muito famoso. Todo mundo que vai em Niterói quer procurar Seu Antônio do Bacalhau. Ele é dia de semana, tipo segunda-feira. Você vai chegar lá 11h30 e começa a fila. Fechado, tá? Aí os caras começam, ó, aquela fila. Ele abre já com todo mundo ali. Tá, os atendentes lá, tudo.
Caraca, já tá cheio, já falam assim, sabe? Tem em frente, chama bar da fila. Você fica esperando, você fica pedindo um bolinho de bacalhau, uma cerveja, ou um vinho, esperando o bar da fila e fica um botãozinho aqui que vai acender, que vai te chamar que sua vez vai chegar para entrar. Ou seja, você já está se divertindo. A pessoa sai da praia, fica lá no bar da fila esperando para entrar para almoçar no Seu Antônio. A culinária lá, portuguesa, assim, é excepcional. Tudo muito farto. O que eu gosto do Rio de Janeiro é a Padaria Colombo. Ah, Colombo é um espetáculo. Aquele negócio ali é o tempo. Pô, cara. Aquela do centro ali é... Aquilo é um turismo Você que gosta negócio demais. Assim, ó. Você fica... eu tenho uma foto muito Você boa fica ali. incrédulo olhando pro negócio. Você fala... Mas Isso. por quê? É isso? Já foi lá, Marcos? Não, era isso que eu Vou te queria levar falar. lá. É uma confeitaria portuguesa. Lindo. Ok. Deve ter uns, sei lá, uns 60 anos, 70 por aí, anos. Para mais. Sim. Para mais, eu não Pra sei mais. quanto Não, tem. pra mais. Mas assim, são 3 andares. Um pé direito alto. Lindo, tudo lindo, gente. Um monte de prateleiras de bolinho, de pastel de nata, de bolinho de bacalhau, de pudim, de tudo que você pode mais, de salgado, de coxinha. E você come com os olhos, né? Que é tudo lindo, sabe? Você fica assim, ó. Eu queria comer um de cada. É isso. Mas eu só posso comer um de todos. De todos. Ó, e quando eu você percebo. entra lá, assim, o turismo... Você vai no Rio, você volta pro Rio agora quando você for? Volto amanhã. Leve ela na Colômbia. Não, vou levar na Colombo. Vou te levar na Quero Colombo. Vai na ir, Colômbia. quero ir, Ó. quero ir. Você vai chegar na Colômbia e você vai assim, tô em Portugal. É, tipo isso. Sabe o que eu ia comer lá na Colômbia? Não. Chegava na Colômbia dia de segunda-feira para comer macarrão com feijão preto. A sério? Com tantos bolos. Lá tem uma culinária muito extensa. Macarrão Lá é... com feijão preto. Tenho que experimentar. Tem que experimentar. Só na segunda-feira. Só a segunda-feira é que tem. Ok. O cara vem, coloca um macarrão branco Certo. Certo. e põe feijão preto por cima. Só isso. Só isso. Parece uma comida tão confortável. É uma delícia. Aconchegante, coisa, não é? É coisa de doido. e tudo lá é assim. Não, é tudo coisa que de você doido, pede. mas é bom, não é? Sim, Não, muito é bom. coisa de doido, é muito bom. Gostoso. É muito bom. E você entra e eles já querem tirar uma foto. É, Você quer tirar uma foto. Aí a primeira vez que eu fui lá, vou tirar uma foto pra quê? Não, então tira. Aí tirei uma foto lá Nunca e sabes se sentei. tu podes vir a ser famosa. Sim, aí na volta, quando eu saí, eu paguei a conta e falei, aí eles me chamaram assim, falei, ué, não, que tem sua foto? Tipo assim, porque ele faz isso com os turistas. Aí ele te dá uma moldurinha com a sua foto lá prontinha pra você comprar. claro. Certo. Não, eu pensei, Aí eu falei pra não, ele, eu pensei só- que era no caso você vir a ser famoso, eles já lá tinham um registro e podiam pôr na parede, sabe? Como fazem Não, é aqueles para você restaurantes. comprar na hora de ir embora. Eu vou te mandar Eu a foto tive na que eu padaria tirei. Colombo. E você comprou a foto. Eu comprei a foto. Também comprei. Eu achei tão engraçado, sabe? Mas, tá bom, mas eu não sou turista, não, sou da cidade, eu sou carioca. Ah, mas a foto tá linda. Aí tu tá vendo que era foto. Pronto. Você A vai lá, padaria vou te Colombo levar. é um espetáculo. Ok, é o ícone. Você vai ficar de boca aberta. E E assim, sempre- as possibilidades de harmonização ali dentro são enormes. Tipo assim, lá dentro vem de vinho. Vende também. E Vende. tá sempre cheio. Você viu como é que eu ontem estava no almoço, estava comendo tudo, experimentando coisinha. Você viu como é que eu estava, não é? É que eu estou em aprendizagem. Eu preciso de comer um pouco de tudo e repetir mas só assim que para ter a aprende. certeza que aquela ideia que eu tenho funciona. Mas eu acho que a gente que está em formação de vinho, de harmonização o tempo inteiro, eu acho que é isso. É você memorizar sabores, Sim. memorizar odores, Sim, memorizar a parte fotográfica de imagens certo. e você depois executar isso na sua cabeça. Certo. Né? É você ir Vai buscar marcando, aquele frame, vai buscar marcando, aquele... isso, marcando. E aí depois, quando você se deparar com a situação, poxa, ontem a gente comeu lá uma farofa de ovos com banana. Tava uma delícia. Não me fales. Eu como aquilo Eu puro. sonhei com isso essa Tá noite. Então, mas eu como puro. Às vezes eu chego e falo assim, ó, vai almoçar, Mauro? Eu falo, faz uma farofinha de ovos com banana para mim. E eu hoje pensei que ia ser lá o podcast. Eu já estava aqui toda contente. Não sei se estás a perceber. Aí Preparadinha para ir comer isso outra vez. E olha, eu almoço só aquilo. E pensando nisso, eu já falo assim, quando eu como só uma farofa, eu tomo uma taça de vinho branco. Ah, legal. claro, faz todo sentido. Chardonnayzinho ali. Sim. levinho. Aqueles aromas de banana, fermentação, não é? Banana, fermentação. E na farofa também vai manteiga. Então aí vem o amanteigado, vem a banana. Aí na hora... Então, assim, essa formação que a gente vai adquirindo com o tempo, ela vai trazendo para a gente.
Mas eu confesso que essa farofa de banana eu não comi nada igual mesmo. O gosto era A farofinha de ovos com banana é básica aqui na Bahia. Nada É igual. básica. É muito Eu achei bom. sensacional. Agora Tem no que Rio ser de Janeiro básica, come mas- frutos do mar também, Não, né? é muito rico. A culinária é muito rica em frutos do mar. O Rio de Janeiro tem essa coisa. E vende muito vinho branco. Vende cada vez mais. Aqui em Salvador vende pouco vinho branco. É interessante Disseram- isso. Deveria Disseram-nos vender isso. muito, muito, disseram-nos muito, isso. muito mais. Interessante. Nós Como falámos pode? com algumas pessoas que não são brasileiras, que vêm de Espanha, de Itália, e disseram-nos isso, que uma das coisas que os fez mais, que os questionou mais, foi quando chegaram, e sendo um sítio tão quente, e com tanta comida baseada nos frutos do mar, no peixe, como é que as pessoas não pediam mais vinho branco? Com Não- o calor e tudo, Eles já não é? pedem tinto, né? Já pedem pedem tinto de E o início. tinto, Já é e o tinto interessante. é um pouco mais fresco ou é aqueles 18 graus? Não, 18 graus. Mas a gente insiste nisso. A gente, sábado agora, a gente vai fazer um evento de jazz Uhum. e chama Claro. sábado agora, chama-se Beatles in Jazz, e todo mundo que for pro Beatles in Jazz Uhum. ganha uma taça de vinho rosé. Olha que charme. É Ok. porque a gente quer incentivar que as Claro. pessoas ouçam música bebendo vinho Claro, Ah, e legal. que depois ela continue bebendo vinho. claro. Então a pessoa senta uma taça de vinho rosé. Eu acho, Cortesia nossa. eu sinto que eu venho no Brasil mais ou menos há 18, quase 10 anos, que eu venho para cá nesta missão de vir falar sobre os vinhos portugueses, não é? E uma das coisas que eu percebi é que eu vejo uma mudança muito grande por parte dos jovens brasileiros que bebem mais vinho do que provavelmente algumas gerações atrás. Concordo com você. Não, tá Eu crescendo, mesmo, por né? exemplo, eu mesmo, eu comecei a gostar de vinho Uhum. depois que eu comecei a trabalhar. Porque na minha casa não tinha o hábito de tomar vinho. Certo. Então, a geração do meu filho já foi diferente. Tem um filho de 25 anos que ele já me via beber vinho em casa. Certo. Então, assim, como ele já tem filho também, o filho dele já vai ver ele. Então, tipo assim, vai passando o tempo, as gerações vão se mudando, né? No meu caso também é bom. a mesma coisa. Eu aprendi sobre vinhos e aprendi... Por exemplo, eu bebo pouquíssimo. Porque no meu caso, eu não bebia bebida alcoólica nenhuma, eu não gostava. Então, assim, eu tinha que provar. Então, eu acabei pegando um jeito... eu estou sempre degustando, prestando atenção, sabe assim? E tá todo mundo degustando vinho, tá na primeira, na segunda, eu ainda tô ainda na fila. Eu só falo, só deixa um pouquinho para mim. Porque, assim, eu fico satisfeita, eu só quero provar, eu só quero conhecer, sabe? Eu sou um bebedor nato. Não, eu não sou essa, não. Eu Só tá forte, não. vou de A a Z, conheço um pouco de outras bebidas também, até mesmo porque o curso de sommelier, Porque é ele te importante. exige você conhecer de outras coisas. Conheço bem de cerveja, Os finos e pouco de sofisticados, whisky. né? Mas o meu pai sempre foi um bebedor nato de cachaça, então eu conheço bem cachaça. Tenho várias cachaças, adoro cachaça. Uhum. Acho que produto brasileiro com mais injustiçado que existe. É verdade. Muito injustiçado. Concordo. As pessoas não bebem cachaça Pois não. no Brasil. Eu tenho lá no restaurante, acho que umas 15 garrafas diferentes, uma da outra, de cachaça. boa, né? Cachaça é boa de qualquer jeito. Eu tenho que levar cachaça. Toda cachaça tem seu Valor, tem seu né? espaço. Sim. Meu pai foi pescar hoje lá em São Paulo, eu falei para ele, e aí, tá pescando? Ele, tô aqui. Eu falei, e aí, levou a cachaça? Ele, não, o pessoal aqui não bebe, não. Com exceção de mim, né? Eu falei, então tá bom. Quando você chegar, ele chega domingo agora, eu falei, ó, domingo, quando você chegar, vamos tomar uma cachaça. E cachaça Eu tenho que levar para Portugal cachaça. Tenho. Preciso. precisa levar para Portugal. Levo sempre. Teve uma história engraçada com cachaça. Eu tinha comprado uma cachaça que não somos pagos para fazer publicidade, portanto não vou dizer qual era. Era muito boa, bastante cara. E tive um acidente, ia no Uber e um outro carro enfaixou-se na mala e partiu a minha mala de bagagem. Bateu na traseira e quebrou sua mala. Toda. Era cachaça, assim, vocês não têm noção. Quebrou as cachaças? Sim. A sua roupa ficou toda cheia de eu boa. fiquei ótima. Imagina, o quarto, eu nem conseguia levar a mala para dentro do quarto do hotel, porque eu disse, isto vai, espalhou-se logo pelo lobby do hotel. Olha, o hotel onde eu vou ficar agora. Espalhou-se pelo lobby todo. Sim. Eu só dizia, desculpem, eu não sei o que é dizer, a minha mala toda partida.
toda. Eu nem sei como é que aquilo aconteceu. E pior de tudo é que quando ele parou o carro, não é? E então estávamos ao pé de uma comunidade. E a senhora que bateu dizia, não, vamos andando, falamos ali. Mas ele tinha medo que ela fugisse. E então ficámos ali, ao pé de uma comunidade. Eu só pensava, pronto, tenho a mala partida. Estou ao pé de uma comunidade, pronto, que vai logo perceber que eu não sou de cá. Mas tive sorte, ninguém se meteu comigo, lá entrei no hotel, certo, meti né? tudo a lavar direto, sabes? Foi tudo direto para a lavandaria, fica só à espera que alguma coisa ficasse seca para eu vestir. Mas era uma cachaça ótima, graças a Deus. No final da viagem, um amigo lá de Niterói ofereceu-me uma garrafa igual, muito bem embalada, e disse, olha, toma. Porque... Nem se bater de novo quebra essa. Não, mas Não, os aromas nem ela bater- sentiu direitinho, né? Nunca mais vou esquecer. Impregnado, né? Olha, eu nunca mais vou esquecer. Eu lembro-me, não era só o nariz, era os olhos a arder, sabe? Aquela sensação de os meus olhos estão a arder, está tudo a pegar fogo. Mas não, se alguém tivesse acendido um fósforo, a minha roupa tinha Incendiar o desaparecido. hotel. Mas completamente, olha, foi muito engraçado essa Mas história. em Portugal também faz um aguardente, não faz? Fazemos aguardente vínica, que é mesmo feita a partir do vinho, do Sim. próprio vinho, e depois tens a bagaceira, que é feita a partir do bagaço, que é... O aguardente vínico, ele é feito à base do destilado do vinho. Exatamente. Você fermenta, faz um vinho e Faz depois um vinho. destila. Depois destilas, exatamente. E a bagaceira é feita com o bagaço do que sobra na hora da produção do vinho. Exatamente. Tens os engaços e tens aquela parte sólida das grainhas e da película da uva, da pele da uva, que usas para fazer. E o desengaço também vai? Tudo. Moe aquilo ali, faz Tudo. uma bagaceira. Faz tudo. E é fantástico. É fantástico. Eu tenho lá no restaurante. Eu sei. Calculo que sim. Tem uma bagaceirinha lá que eu gosto. É bom. É bom. E eu tinha um aguardente, se eu me essa garrafa, eu tinha. Nossa, agora que me bateu essa dúvida, E tem eu bastante... tinha um aguardente vínico, 10 anos envelhecida lá, linda. Vou procurar essa garrafa onde está. Vai procurar. Nós usamos muito aquela aguardente vínica mais neutra, não é aquela que envelhece Envelhecida, em casco de carvalho, não é essa. Mas a outra, muito neutra, nós usamos para a fortificação do vinho do Porto, do Moscatel e do vinho da Madeira. Entendi. Que show. E bagaceira, mas vocês envelhecem também ou não? Sim, também pode Tem a bagaceira envelhecida? Tem. Aguardente bagaceira velha. Eu não posso dizer aqui uma marca, mas havia um produtor desse aguardente que tinha, até as duas aguardentes tinham cores diferentes. A que era envelhecida era amarelada e a que não era envelhecida era branca, transparente. E vocês harmonizam essas bagaceiras com alguma coisa lá assim? Olha, há uma tradição interessante, que é o café com cheirinho. Sabes o que é? Sim, eu imagino que seja, assim como é o Carajillo na Espanha, assim como é o café com grapa lá na... Exatamente, isso é o café Itália. com cheirinho. Pronto. E também há muito o hábito de pôr um pouco na mousse de chocolate. Fica fantástico. Fica bom? Fica. Pronto, estas são as maneiras mais tradicionais. Depois não fazes propriamente uma harmonização. O que fazes é mesmo aquela coisa de degustar várias e perceber as diferenças. Mas é impossível falar de Portugal e não falar dos doces, né? Pastel do Belém. Tudo. Os doces das freiras. Você sabe como é que era, não é? Os padres faziam vinho e espumantes e aquelas coisas todas, e as freiras faziam o quê com o resto dos ovos? Doces. Tem a barriga Que, de na freira. verdade, os ovos também, as claras eram para clarificar para filtrar os vinhos. Né? Exatamente. Doces, né? Era. E dos doces portugueses, qual que você mais gosta? Claro. Quanto tempo é que tens? Você tem... É que eu tenho que pensar muito para dizer... Você só pode falar... Olha, eu gosto muito. Fios de ovos. 5 doces. Tá bem. Fios de ovos. Amo, muito bom. Ovos moles. Trouxas de ovos. Sericaia. Tudo com ovo. Sericaia é um bocadinho mais leve, não é com tanto ovo. Mas é tudo ovo até agora. Quase tudo. Você gosta de ovo com açúcar, açúcar com ovo, Olha, ovo com açúcar, açúcar ovo açúcar, ovo. açúcar, É mais assim, açúcar, ovo, açúcar. E depois açúcar com ovo, açúcar com ovo, com açúcar. Olha, e depois a minha sobremesa favorita é a mousse de chocolate tipicamente portuguesa. Eu adoro.
Aqui no Brasil a gente tem algumas variações de sobremesa. Eu gosto muito do quindim. Um quindim bem feito. É tão bom. O petit gâteau também é muito... O petit gâteau é francês, né? Mas é também uma sobremesa muito pedida. Uma sobremesa muito pedida. Mas aí vai mais um vinhozinho do Porto. Sim, mais para esse lado. Mas o quindim, com um vinho da Madeira, assim, um verdelho, uma alvazia... Fica bom, hein? Sabes que o vinho da Madeira para mim é muito interessante, porque as pessoas associam só ao vinho de sobremesa, mas não é. Por exemplo, o Cercial da Madeira é um vinho seco, como um vinho normal que tu tens, vinho branco. Só que é envelhecido, é oxidado, tem aquela maior estrutura, aquele iodo. Aquele sabor marcante, forte. Maravilhoso. Pronto, que é inigualável. Para mim, eu ter uma refeição e ter um Cercial à mesa... Nossa, já ganhei fantástico. O dia, adoro. Até me emociona pensar nisto, confesso. Mas aqui, por exemplo, o quindim, que é das minhas sobremesas brasileiras preferidas, eu consigo harmonizar também até com Porto Branco, vinho da Madeira, como eu estava a dizer, uma alvazia fica ótimo, um moscatel de Setúbal, não tem que ser um moscatel... Tem uma sobremesa que eu conheci aqui no Brasil, chamada Toucinhos do Céu. É nosso. É de vocês. Estou perguntando. É de toucinho mesmo? É feito com banha de porco. É feito com banha de porco? É feito com banha de porco, com gordura de porco, sim. Açúcar e ovo. Certo. Mas é ótimo. Não é açúcar e ovo. Sabe mal. Muito bom. É ótimo, muito não é? Bom. Eu comi numa Bela Sintra de São Paulo, aquele instante. Para mim, eu vou dizer, é muito bom, mas a certa altura, eu sei que não vais acreditar no que eu te vou dizer, mas às vezes é um pouco pesado demais. Às vezes não, acho que sempre se a porção for pequena... Tem um pouquinho, né? Tem. Assim, no meu caso, é uma vez por ano, e olhe lá. Assim, um pouquinho Olha, imagina o que é. Os ovos moles da Aveiro, que é os mais conhecidos, vêm normalmente com uma bolacha que faz lembrar um bocadinho a massa da hóstia da missa. Sim. Vem dentro disso. Eu dava-me um barril, sem hóstia, sem nada, eu comia aquela colher. Olha, não, eu tenho vergonha de dizer isto, é verdade. Não. Mas pronto, eu sou daquelas que não como muitos doces, mas quando eu como tem que ser mesmo doce, sabe? Outro dia eu estava numa degustação de vinho, e aí eu estava batendo papo com um enólogo português também, e ele estava me falando da qualidade das carnes portuguesas. Ele me falou de uma raça típica portuguesa de boi, e eu até pesquisei, e ele me disse que ainda não tem essa tradição de tantos cortes diferentes de carne em Portugal. Não tem. Que vocês comem as carnes todas misturadas. Os cortes não são nada profissionais, é verdade. No talho, hoje em dia, tens alguns talhos, açougue, que é o que vocês chamam, desculpem, eu vou aqui pondo... Não, aqui aprender português um bocadinho também convém, de Portugal. Então, nós lá chamamos talho. O açougue em Portugal, só... quando é muito moderno, é que apresenta esses diversos cortes para você pedir. Mas no talho normal não tem isso, não. Isso pede mais geral. E ele me falou que o boi lá é uma qualidade fantástica, que são taurinos também, né? E são bois macios, são carnes muito boas. E aí vocês não têm muito nesse negócio assim, ó, esse vinho vai com esse pedaço de carne tal, esse vinho com aquele outro corte tal. É verdade, nós temos um bocadinho isso. E é uma pena, porque realmente também temos carnes muito diversas e ricas. Eu posso dizer que aprendeu-se sempre um bocadinho a comer a carne conforme o vinho da região. É como costumamos fazer. Esse é o hábito. Não há aquele hábito de estar a pensar muito, mas devia-se. Eu acho que era muito interessante alguém estudar essa parte, na minha opinião. Interessante. O Rio come muita carne? Sim. Mas é mais frutos do mar ou é mais carne? Não, eu acho que frutos do mar é mais forte, na verdade. É mais forte lá, né? Mas tem a carne também, vamos dizer, o segundo pedido, vamos dizer assim, né? Certo. Mais comum. Porque no Rio tinha muita churrascaria famosa também, sim, né? Mocelim, mas tinha o porcão. O porcão, né? O porcão foi famoso no mundo inteiro, né? O porcão era a melhor casa de carne do Rio de Janeiro. Porcão marcou história no Rio de Janeiro. Marcou história. E ainda existe? Não. Não. Hoje mais não. Hoje quem manda lá é fogo de chão. Isso fogo de chão até em Portugal nós temos. Porcão... Mas eu acho que não é o mesmo daqui do Brasil, não, é?
Não sei, o nome é o mesmo. Agora, se é a mesma cadeia, não faço ideia. Mas é que a rede Fogo de Chão aqui é fantástica. Ela Eu conheço, São Paulo eu também já é top. fui. Depois de São Paulo? Eu sou de lá. Então não é, claro. o Mauro é de lá. O de São Paulo foi de Fogo de Chão mais top que eu já fiz. São Aquela Paulo da Bandeirantes é um top. absurdo. Ela tem Eu já fui lá. uma taça gigante, assim, cheia de rolha. Não sei se ainda existe, né? Faz muito tempo que eu não vou. Uma taça gigante cheia de rolha. Assim. Ele é lindo também, o Fogo de Chão de lá. Né? Os fogos de chão, São Paulo tem, acho que 6 ou 7 fogos de chão. Tá vendo? Eu fui um ao pé dos Jardins e fui outro num centro comercial. Não me lembro qual era. Não me recordo. No centro comercial foi no de Santana, não foi no do Shopping Center Norte? Sim, acho que sim. É isso. Fogo de chão é um sistema fantástico de carnes. E que também tem. funciona no mundo inteiro. Né? É verdade. E eles têm também o rodízio vegano. Você sabia disso? Não. Juro! Eu Não vi. faz falar desse assunto hoje, não. Pelo amor de Deus. Não. Né? A gente tá falando Não, só Não, que- porque assim, não, rodízio vegano. Não. Os veganos que estiverem Quem ouvindo vão brigar Sim, comigo. Quem falou? Quem falou? Eu não. É Não. portuguesa, vocês não perceberam. É, Não entendi. perceberam. Eu estava a dizer que adoro os vegetais Não, também. porque assim, ó, porque do Fogo de Chão. o rodízio vegano deve ser bem interessante. Eu queria ver. Eu já vi. Você já viu? Já. Faz como vem, tipo um espeto com cenoura, um espeto com Assado, né? brócolis. É? Mas dizem que é gostoso, tá? Não, é maravilhoso. Olha, Ontem lembras- a gente não almoçou lembras- legumes grelhados ontem? Exatamente. Eu- Lembras daquilo que tu mostraste Não- ontem? Sim. Só que em vez de vir assim, vem espetado. Pronto, e vai. Mas é 2, 3, gostoso. quantos tomates é que quer? 3, vá, 3. Pronto. Quantas mesmo? cenourinhas é que quer? 4. Quer cebola? Não quer? Vou cortar a cebola. Vem, fatiam a cebola para te servir. Mas é gostoso. Sim. Tá bom também, tá É bom também. Eu pedi um bocadinho para experimentar, porque eu gostei, eu gosto muito de legumes. Mas eu acho que grelhados. aqui no Brasil não tem ainda, não. Não, Na, tá fraco nas churrascarias isso ainda não. Sim. Também porque eu acho que na mesma churrasqueira que grelha a carne, grelhar o... Não, mas isso não pode Não ia mesmo. dar certo. É, Não não é? ia Como dar é que- certo, não. Como é que alguém pode. É como alguém dizer que era um risoto de fungi e depois você sabe que o caldo era de galinha, não é? Claro. Quer dizer, é injusto para quem acha que não comeu o animal. Mas aí o cara pega os legumes ali, põe no espeto e aí Não, tal e- pra não, poder... é isso. Não, calma, e para poder hidratar, você passa uma pincelada de gordura da carne, assim, ó, para ficar brilhante, para dar o gostinho. Essa parte aí tem que ser bem específica. Tem que ser bem não é? específica. Eu acho que sim. Mas toda culinária tem seu valor, né? Vamos Claro dizer que assim. tem. claro Então, que não, assim, isso aí é indiscutível. todo mundo é feliz. Isso é indiscutível. É. Eu acho que o caminho é esse, cada um Também procurar. Laura, esse. eu tenho uma É o filha- respeito. Que exige 4 vezes por semana, não quer comer carne nem peixe. Ela come queijo, ela come ovos, come tudo, mas ela pede-me, e ela tem 6 anos. E não foi na escola que isto aconteceu. O que aconteceu foi que ela viu um programa na televisão e que falava um bocadinho de alguns excessos que nós fazemos. Nós não temos que comer todos os dias carne. Não temos, é verdade, ela tem razão. E então eu estou muito mais atenta a tudo que eu vejo que não leve carne ao peixe, que é para levar para lá. Mas eu trabalho com carne e não como carne todo dia. Eu sei, Não acho legal. não faz bem, não é? Eu não como todo dia. Eu, tipo assim, segunda-feira eu folgo, se está fechado. Nesse dia eu não como, não. Certo. Ah, tá. É o único dia. Sim. Porque o resto eu como carne todo dia. Ah, tá. Eu percebo e acho e eu adoro a vossa carne, é muito Eu gosto muito de boa. carne. Vocês têm cortes, a maneira como vocês apresentam a carne aqui é Mas excelente eu gosto muito de frutos do mar também. Eu também. sou apaixonado por camarão, por lagosta, por Tudo polvo. ontem. Ó, eu sou paulista, veja só. Sim. A gente em São Paulo não tem o hábito de ver e de comer frutos do mar. Uhum. Então, quando você vem morar numa cidade que nem essa, que tem tudo à disposição Você enlouquece, né? e muito mais barato do que carne, aí eu faço questão de comer quase todo dia. Sim. Faço questão. Então, assim, se eu pudesse comer ostra, mexilhão, camarão, lagosta e polvo todo dia, eu comeria. E não enjoa, né? Não Fala, enjoa, não. não enjoa. Porque tem várias formas. Eu gosto muito de... Toma carne também. Você quer uma coisa que eu amo? É você fazer uma salada de frutos do mar e tomar um espumante geladinho. Ai, eu adoro. Água, né? Eu acho que é o ápice. É. Eu troco por qualquer tipo de comida e de bebida. Você poder ficar tranquilo, comer uma saladinha ali com umas torradinhas, Sim. uma salada só de frutos do mar, Sim, sim, sim. que são todos os frutos do mar: polvo, Sim. lula, lagosta, camarão, boca enche d'água.
Tacinha de espumante, levinho, Eu fresquinho. adoro. Ó, A sensação é maravilhosa, né? é muito bom. Eu tive uma Sem vez igual. em Floripa, O lugar para ter frutos do mar bom. num restaurante Não de conheço ostras. É Não surreal. conheço. De ostras, em que colocaram o vinho que eu fazia dentro da ostra para eu comer. Que isso? Sabem quantas ostras é que eu comi nesse restaurante? Quantas? Eu tenho um bocado de vergonha, mas não faz mal. 24 ostras. Que Seguida. Como se não houvesse amanhã, que é uma expressão portuguesa de Portugal que eu adoro. Eu parecia que nunca mais na vida ia comer ostras, percebes? Parecia que era o último dia, parecia que era um vício que eu estava largando. 24. Ó, ontem à noite, naquele evento que eu te falei que ia acontecer, Sim. teve uma harmonização de ostra. Eu abri as ostras e foi colocado um pouquinho de whisky single malt Taisker dentro para poder harmonizar com o charuto Montesco, que foi a Dânima quem produziu e fez ontem uma harmonização junto com o César Adames. Fantástico. Não, tá vendo? Eu nunca tinha comido isso, o César Adames que apresentou isso. Certo. E quem abriu as ostras fui eu. Abri todas as ostras. Todas. E ele falou assim, Mauro, vai colocar umas 5 gotinhas de Do whisky. whisky single malt dentro. A percepção na boca é surreal. O seu cérebro meio que dá uma torcida para poder entender o que está acontecendo, mas a harmonização é um espetáculo. Eu acredito. Um espetáculo. Ontem, ostra com whisky single malt foi surreal. Surreal. Tenho que experimentar. Imagina. Muito bom. E qual o projeto de voltar no Brasil? Quando agora de novo? Agora vou voltar em maio. Agora você vai ao Rio? Agora vou Trabalhar um Rio, pouco com a Kelly lá no Rio? Depois São Paulo? vou, Vai visitar os clientes do Rio? vou Niterói, Rio, Búzios. Niterói não é Rio. Por isso é que eu disse, eu não disse, É? por isso é que eu tive que dizer Niterói também. É, Niterói não é Rio. Niterói, a cara dela. Ah, Aquela... tô brincando, Niterói Não, é Rio. depois sim. São Paulo. Pô, Vai em São Paulo ainda? não fala isso E numa cidade de depois sorriso, não. vou para cima novamente, vou-me despedir de Recife, vou-me embora. Ah, você vai embora pro Recife? Em menos horas. Vai ficar o quê? Mais uns 20 dias ainda no Brasil? Sim. Vou embora dia 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. É. E aí vai trabalhar agora Rio, São Paulo, depois Recife, E depois volta a Portugal. E aí volta aqui em maio. E volto em maio, sim. Maio, junho também vou estar cá. E depois outubro, Outubro você vem para Wine. sim. Mas Eu vou- aproveito e fico mais tempo. É, eu vou faço estar lá na agendas. Pro Wine, lá em São Paulo também. Vamos beber um vinho seu lá. Você vai estar expondo? Não é um vinho, não é um vinho seu, é um vinho nosso. Não, mas é você que faz. Quando eu falo seu, porque assim, sei. ali tem um pouquinho da sua alma, da Sim. sua história. Tem, né? sim. Mas claro que sim. Esse Vamos é o provar- particular de cada Não, monólogo, vamos, né? vamos provar daqueles que ainda não estão cá. Aqueles que eu não consegui mostrar para você, da tinta francisca, No Ah, vamos projeto. provar lá. do 100% rabigato. Vamos provar 100% esses. rabigato? Sim, eu tenho. Acho que eu nunca provei um 100% rabigato. Mas eu tenho. As vinhas das colinas tinham muito misturado esse tipo de uvas, rabigato, tinta francisca, tinto cão. E vocês foram separando? Não, houve algumas vinhas que nós tivemos que, pronto, que já não estavam boas e que nós tivemos que Houve replantar, substituição. sim, mas substituímos exatamente pelas mesmas uvas que já lá estavam, Sim. que eram estas todas que estava falando, muito menos do que o Toriga Franca ou Toriga Nacional. As uvas também, elas... cada pé dá um tipo de rendimento, né? É. Cada variedade é um rendimento É diferente da verdade, outra, né? é Qual que é a uva com maior rendimento hoje portuguesa? aragonês. Aragonês? Aragonês. Se você planta um pé de aragonês, ela dá em média quantos quilos de uva? À volta de uns 4, 5 quilos é bastante. 4 quilos é bastante? Em Achei que daria comparação com as mais. outras, né? Por exemplo, Toriga Nacional. Toriga Nacional é muito pouco, é 1 quilo e pouco. Nossa, Não é uma uva Por muito planta? produtiva. Sim. pouco não. Tu achavas que era quanto? Não, porque assim, Tem- aqui olha, no Chile olha, dá olha. mais. Viu? Eu achava Olha, que era um olha, pouquinho mais também. Deixa-me te explicar uma coisa. Nós temos uma coisa que o Chile não tem. Nós temos regras que implicam a produção por hectare. Sim. E, portanto, tu não podes ter uma... Então, mas a uva já aprendeu isso? Porque ela só dá 4 caixinhas. Não dá nada 4, dá um pouco mais. Não, mas dá 5, 6 caixas, sim. E chega para ser 5 quilos, não precisas de mais.
O que acontece é que tu ali tens uma regra que é muito rígida. Tu não podes produzir mais do que X Sim, por hectare. Porque você está dentro da DOC, né? Exatamente. Então o que é que tu vais fazer? Sabes o que é que vais fazer? Vais fazer uma monda de Sim, cachos. e você vai fazer uma poda também. Exatamente. Que está no fundo, está a concentrar, que é bom, essa parte, e no fundo estás a cumprir a regra que tens de produção por hectare. Em média, 5 quilos de uva faz quantas garrafas de vinho? Uma e meia. Depende da uva, mas sim. Não, média. Uma e meia. Uma garrafa. Uma e meia? Não, 2 garrafas de vinho. 2 garrafas? Sim. Em média, então, cada 4 quilos, 2 garrafas, 5 quilos, 2 Fazes garrafas. sempre 0,75. Faz a proporção 0,75 e tens quanto é que vais ter? Mais ou menos. Entendi. Vai dar mais ou menos isso. É. Cada 5 quilos vai dar 2 garrafas. Sim, por aí. 0,75. Não é 2 litros. É que 0,75 aqui no Brasil é 750. Certo. É, Pronto. 750 ml. 750 ml. 750 ml. Exatamente. Mas que bom. Vou desejar boa sorte para você. Que você faça bons trabalhos lá em São Paulo, no Rio. Obrigada. Como os que você fez aqui em Salvador. Eu agradeço. Vamos degustar mais vinhos. Vamos. Kelly, seja bem-vinda quando estiver aqui por Salvador. Ou quando a gente estiver lá em São Paulo também, vamos marcar a gente beber um vinho lá e de repente certeza, a independente. gente grava alguma coisa lá pro Pode Vir. Ótimo. Tá ok? Tá ok. Obrigada. Agradeço a vocês. Até logo. Obrigada. Até a próxima Pode Vir. Até logo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.